Boa tarde, pessoal. Dando continuidade à jornada dos 60 anos do Instituto de Matemática e Estatística, é com prazer que eu apresento para vocês nossa próxima apresentadora, a professora Gabriela Cives, aqui do próprio Instituto, né, nossa membro honório do Programa de Pós-Graduação em Estatística. A professora Gabriela, eu tive a oportunidade de fazer mestrado com ela, a gente fez mestrado em Matemática juntos, né, e fez doutorado na prestigiosa UCLA. E atualmente tem um projeto bem legal com gripe, né, trabalhando resolvendo problemas bem relevantes, né, relacionados à gripe. E também, há pouco tempo, ela ganhou o prestigioso edital do Serra Pilheira, né, e ela vai contar um pouquinho um pouquinho da experiência dela com a gripe, um pedacinho da pesquisa dela. E como é de praxe, eu gostaria de oferecer um pequeno mimo. Aqui está o certificado também, certo? Peço desculpas do atraso, a gente teve pequenos problemas técnicos e passo a palavra para a professora Gabriela. Obrigado. Obrigada. Então tá, essa apresentação eu acho que alguns de vocês já viram, então falando para a plateia que está aqui, parte dessa apresentação. E a ideia dessa apresentação é dar um panorama geral das coisas que a gente vem trabalhando, das coisas que a gente vem vendo sobre esse projeto da gripe. Então, não é tanto apresentar o resultado de um projeto de pesquisa específico, mas mais dar uma olhada nas diferentes abordagens e nos diferentes caminhos que a gente está querendo olhar. Então, falando um pouco sobre a gripe, para aqueles de vocês que não estão repetidos da palestra da Aline, que já falou um pouquinho da gripe hoje, está trabalhando com alguns dos dados do projeto. Então, bom, a humanidade sofre de epidemias e de doenças infecciosas há muitos anos, enfim, desde que o mundo é mundo, desde que existem seres humanos e populações humanas. E a gripe é uma dessas que acompanha de forma muito próxima e é uma dessas que a gente presta muita atenção, desses agentes patológicos, certo? A gripe, ela tem causado problemas, ela tem um custo de vida bastante alto ao longo do tempo, ela tem custos econômicos bastante altos. Tem alguns exemplos bem conhecidos e meio famosos, inclusive, da gripe. Eu acho que todo mundo já ouviu falar da gripe espanhola de 1918, certo? É uma dessas situações em que teve uma mortalidade muito alta. Estima-se que em torno de 5% da população global foi atingida por essa gripe, com taxas de mortalidade altíssimas. Inclusive, ela teve repercussões importantes para o final da Primeira Guerra Mundial, então, realmente, impactos bem grandes. Mas, mais recentemente, acho que a gripe que a gente está mais... a versão da gripe que a gente está mais acostumado é a gripe sazonal. Aquela que a gente pega todo ano, que febre, tosse, enfim, nariz entupido, sensação de mal-estar geral. E a maioria das pessoas pensa que essa gripe não é uma questão muito grave, afinal de contas eu pego, de repente eu fico uns 2, 3 dias em casa, mas depois volta ao normal. Os custos econômicos associados a essa perda de produtividade, unidos às questões de, principalmente crianças pequenas e idosos e as doenças que vêm associadas depois que a pessoa pega a gripe, significa que o impacto é muito maior do que essa coisa que a gente percebe, que é relativamente pequena, da gripe sazonal. E depois, mais recentemente também, em 2009, acho que todo mundo acompanhou o surgimento da gripe pandêmica, o H1N1, certo? Também conhecida como gripe suína, que acho que fez bastante, teve bastante repercussão no noticiário. Então, esse é uma outra dessas incidências. E essa gripe que surgiu em 2009, a gripe H1N1, essa variante do H1N1 que surgiu em 2009, continua sendo uma das principais causadoras de problemas para a gente com a gripe hoje em dia. Então, quando a gente fala sobre a gripe, a gente está falando sobre o vírus influenza. Alguns de vocês já viram uma versão dessa figura hoje. A gente está falando sobre o vírus influenza. Ele é um vírus que a gente chama de vírus de RNA. É um vírus de RNA, o material genético dele é RNA, em vez do DNA que nós todos temos. O que isso quer dizer? O RNA é uma molécula menos estável do que o DNA em vários sentidos. E, portanto, o vírus de RNA ele tem taxas de mutação muito altas. O que isso quer dizer? Que o vírus muda muito rápido.
Porque o vírus muda muito rápido, isso gera uma série de dificuldades. Por exemplo, eu vou montar uma vacina para o vírus que está circulando esse ano. O fato de que o vírus está mutando tão rápido significa que talvez a vacina que eu montei para o vírus que está circulando esse ano não vai ser efetiva para os vírus que vão circular ano que vem ou daqui a 2 anos. Então exige uma constante atualização, porque os vírus circulantes esse ano não são os mesmos do ano que vem. Isso é muito diferente de um sarampo, por exemplo, em que tu está protegido, pronto, pegou, ou tomou a vacina ou pegou o sarampo, deu, está protegido, tu vai passar o resto da vida protegido, porque o vírus não muda tão rápido. Então isso é um dos fatores muito importantes, muito centrais na gripe, e a razão pela qual ela tem uma das razões pela qual ela tem esse impacto tão grande. Bom, tem vários tipos de gripe circulando por aí, e uma das coisas que é muito utilizada para distinguir esses tipos de gripe são essas duas proteínas que ficam do lado de fora do meu vírus aqui, a hemaglutinina e a neuraminidase. Essas duas proteínas, elas são super importantes para o processo de infecção do vírus. Então, quando o vírus entra entra no teu sistema e vai infectar as tuas células, as células precisam interagir com essas moléculas, essas proteínas que estão aí. Então, o que acontece? Dependendo do tipo dessas proteínas, essa é uma das coisas muito centrais que a gente usa para dar nome para os vírus. Então, as moléculas diferentes dessas proteínas. E é também nas mudanças, nas alterações ou semelhanças dessas proteínas que o nosso sistema imune consegue reagir bem e nos defender bem contra a gripe ou não. Então, a interação do nosso sistema imune com a gripe também se dá muito por meio dessas duas proteínas aí. Então, por isso que elas são importantes para a conversa. Bom, então, como a Aline falou hoje mais cedo, eu tenho 2 principais tipos de gripe em humanos, na realidade, que vem ao nosso interesse. A gripe do tipo A e a gripe do tipo B, são 2 linhagens de gripe bastante diferentes. As gripes do tipo A, a gente dá nome para elas com base na molécula no H, na hemaglutinina, e no N, que é a neuraminidase. Então, tipos diferentes de molécula de H e N geram gripes, vírus ou linhagens de gripe que a gente dá nomes diferentes. Muito relevante hoje, a gente tem H1N1, que são as descendentes da gripe suína que estão circulando hoje. A gripe espanhola também era gripe do tipo H1N1, então é uma dessas linhagens relevantes. Também muito relevante para a gente é o H3N2, que nesse caso é a gripe sazonal, então é aquela que antes de surgir essa variante aí do H1N1, é essa gripe que acompanhava todos os anos, vem no inverno, etc. Certo? E tem alguns outros tipos de gripe relevante, H5N1, H7N2, de vez em quando a gente ouve falar alguma coisa delas no noticiário. Uma delas era a gripe aviária, que chegou a assustar como uma ameaça, enfim, não chegou a ter grandes resultados futuros. E no tipo B, a gente tem 2 linhagens que não são tão distintas quanto esses subtipos aqui, que são a linhagem Vitória e a linhagem Yamagata, que são 2 linhagens diferentes, são 2 subtipos da gripe. O que é mais relevante para infecção hoje em humanos? Na gripe A, o H1 e o H3, e na gripe B, Vitória e Yamagata. Então essas são as que a gente escolheu usar no trabalho, porque são as mais frequentes, são as mais relevantes, para acompanhar esse processo constante, sazonal de epidemias. Isso é uma conversa diferente de vai surgir um vírus novo da gripe, distinto, que de repente vem do reservatório animal ou alguma coisa assim. Isso é uma outra conversa, um outro tipo de estudo, que aí o que tu faz é olhar para essas linhagens diferentes que poderiam vir a surgir. Bom, qual foi a motivação do projeto? A motivação do projeto esse sobre a gripe que a gente trabalhou era ver se a gente conseguiria fazer previsão para a gripe. Isso é uma coisa bastante difícil, é uma meta bastante ambiciosa. Então a gente está começando modelando, começando olhando o que a gente tem de dados para ir adiante. Que tipo de previsão se gostaria de fazer? Será que eu consigo prever se ano que vem vai ser um ano muito bom, no sentido de que poucas pessoas vão pegar gripe? Ou será que ano que vem vai ser uma gripe que vai ter uma incidência muito grande de gripe? Qual dos subtipos será que vai dominar ano que vem? Essas são perguntas que são muito relevantes de serem feitas, certo? Outro tipo de pergunta. Como eu posso montar uma vacina da gripe melhor? Para isso, eu tenho que entender o que vai estar acontecendo no ano que vem da gripe que vai circular ano que vem, porque eu tenho que fazer a vacina hoje para o ano que vem.
Então, a ideia é tentar, de formas diferentes, prever o que vai acontecer no futuro com a gripe. É um problema bastante difícil, mas tem bastante gente trabalhando com esse tipo de dados e tentando resolver isso. Bom, para falar então se ano que vem vai ser um ano bom ou ruim para a gripe, o que a gente quer é dados de incidência, certo? Será que vai ter muitos casos, vai ter poucos casos, etc. A fonte que a gente usou para buscar os dados de incidência, então, foi do FluNet, né? É uma fonte do WHO que montou esse material. Como é que entram dados aqui? Bom, tem laboratórios credenciados no mundo inteiro, vários países têm, eles têm um protocolo em que pessoas chegam com suspeita de gripe ou com um certo conjunto de sintomas e aquele laboratório deve testar X pessoas. E testar significa coletar dados e verificar se é gripe ou se não é gripe e qual dos subtipos de gripe. E os laboratórios fazem isso semanalmente e fazem o upload para esse banco, então dentro de uma coisa padronizada. E com isso o que a gente consegue ver é o que vai acontecendo com o número de casos positivos para gripe. E isso é tido como um proxy para a incidência, certo? Não é a incidência real, é muito difícil de estimar a incidência real, porque as pessoas ficam gripadas e ficam em casa, e aí, bom, como é que vai fazer? É muito fácil tu confundir gripe com resfriados e uma série de outros vírus muito parecidos, então uma outra complicação. É difícil a questão da estimativa da incidência real, mas esse valor é um proxy bastante bom para, então, esse número de casos positivos, para trabalhar com isso. Então, o que tu consegue nos bancos é semanalmente, então isso aqui são dados de 2017 e 2018 aqui, e o que tu consegue nos bancos é semanalmente o número de casos testados positivos e não. Então, esses dados aqui são para o Brasil e eles estão coloridinhos por subtipo. Então, azul claro é H1N1, azul escuro é H3 e vermelhinho é B. Então, esse ano de 2017, no Brasil, foi um ano dominado pelo H1N1. E eu tenho uma proporção também razoável de B, principalmente nessa segunda onda de infecção aqui. Certo? Então, esse é o tipo de um dos tipos de dados que a gente quer trabalhar e é o dado que a Aline trabalhou e mostrou isso. O que eu consigo observar sobre esses dados se eu olhar para eles de uma outra forma? Bom, olhando para isso aqui, então, isso aqui são os casos positivos do Brasil, certo? Total de positivos. O que eu vejo? Eu vejo que tem alguns picos muito relevantes, e isso idealmente seria o que a gente gostaria de conseguir identificar. Será que ano que vem vai ser um ano que tem um pico importante desses? Certo? Tem alguns anos que parece que tem alguns casos, mas não muito concentrados, não com uma tendência epidêmica, e a gente tem essa questão aqui. Então, nesse caso, no Brasil, a gente teve, enfim, alguma coisa importante em 2009, bem pontual, depois 2013, 2016 e 2018 foram os anos, certo, mais complicados. Se eu olhar a separação disso por subtipo, o que eu consigo observar? Primeira coisa, esses picos são muito dominados pelo H1, certo, que é o azul escuro. Então, esses picos são normalmente anos que tem muito H1. O H3N2, ele é relevante nesse contexto mais basal aqui, por exemplo. Tem uma quantidade razoável de H3, que é o verdinho, mas ele não tem a mesma relevância. E o B é uma coisa mais recente. Até 2013 a gente não tinha muitos casos de gripe B como dominante, então isso é um fenômeno um pouco mais recente. É difícil usar, digamos assim, uma questão histórica e assumir uma estacionalidade para a gripe B, é um pouco mais complicado de trabalhar com isso. Bom, uma outra coisa que eu consigo observar sobre esses dados é uma complexidade do Brasil. O Brasil, ele é um país que mistura o clima temperado com o clima tropical, certo? Ou subtropical, mas enfim, mistura um clima que claramente eu tenho estações do ano com um clima tropical. O que a gente observa na Europa, por exemplo, que tem um padrão bem temperado? A gente observa o seguinte, ó, eu tenho poucos dados. Por 2010 mudou o protocolo, então na realidade a gente vai querer olhar mais o que acontece depois de 2010, os dados anteriores a 2010 não são tão bons. Mas eu vejo que cada ano tem um pico. Esses picos acontecem no inverno, certo? Então acontecem nos meses de novembro, ou às vezes dezembro até fevereiro, esses picos conhecidos como inverno. E cada ano tem um pico. Às vezes é um pouco pior, às vezes é um pouco melhor. O que muda? H1 versus H3.
Então eu vejo que na realidade os meus picos lá, eles são, a minha distribuição total ela é uma mistura, né, dos casos de H1 com os casos de H3, e que tem alguns anos, ó, por exemplo, 2010, o H1 predominou. 2010 foi logo depois do surgimento, né? O vírus surgiu em 2009, 2010 teve um pico super importante no número de casos do H1N1. Aqui, ó, 2017, o H3 predominou, então eu tenho esse tipo de mistura. No caso do Brasil é mais complicado, porque na realidade, se eu olhar para, acho que é melhor olhar para a anterior, se eu olhar para isso aqui, eu tenho um padrão de sazonalidade, mas ele não é tão bem determinado. Parece que eu tenho, a forma como eu consigo colocar isso é uma mistura, eu tenho uma mistura de anos que tem um componente epidêmico, ou seja, anos que tem esse componente de uma curva bem acentuada, bem marcada no inverno, no momento que a epidemia chega, né, que a questão mais grave chega no hemisfério sul, com um outro componente que eu vou chamar de endêmico, que é muito mais parecido com o que a gente observa em regiões tropicais, em que não costuma ter esses picos tão fortes e costuma ter uma quantidade mais ou menos mantida da gripe de forma contínua. Então, uma das formas que eu enxergo, talvez, como interessante para modelar isso aqui seria um modelo de mistura, em que eu tenho anos que eu tenho um componente endêmico, anos que eu tenho um componente epidêmico. E será que eu consigo identificar isso? Será que eu consigo, enfim, prever a probabilidade de componente endêmico, epidêmico, etc.? Então, isso é um projeto que eu acho interessante para se seguir aqui. A gente está começando a trabalhar com essas coisas, então não temos os resultados ainda, mas enfim. Então, isso é uma das ideias que dá para trazer disso. Outra coisa, o que eu posso estar interessada em usar? Eu posso querer usar os dados. O que eu posso usar para fazer essa previsão? Uma das coisas que eu posso usar para fazer essa previsão é os dados do resto dos outros países, das outras regiões do planeta, certo? Então eu posso usar os dados, enfim, da Europa, dos Estados Unidos, como a Aline estava olhando. Outra coisa que eu posso tentar olhar são características genéticas do vírus, ou outras características do vírus. Será que tem alguma coisa que eu consigo observar geneticamente no vírus antes de observar esses picos? Então essa é uma pergunta bastante interessante. Claro que não é uma pergunta que a gente criou, é uma coisa que já vem sendo trabalhada e utilizada na literatura, mas enfim, é uma dessas perguntas interessantes. E ninguém está estudando o Brasil, ou poucas pessoas estão estudando o Brasil. A maioria desses estudos são para dados globais, para picos nos Estados Unidos, da Europa, que é onde tem mais gente trabalhando. E tem uma dinâmica bem diferente do que acontece aqui e o que acontece lá por causa de um padrão global. Vou falar um pouco mais desse padrão global. Bom, eu estou querendo falar sobre caracterização genética, então vamos olhar um pouco o que são esses dados genéticos e como que eu vou trabalhar com a genética nesse contexto. A ideia é que se eu tenho esses vírus de RNA, o RNA, que nem o DNA, é composto por aquelas basezinhas A, C, T, G, troca o T por U, mas como o alfabeto funciona igual, então eu tenho as minhas basezinhas. E o RNA também vai ter, as minhas sequências, elas vão ter similaridades e diferenças. E assim como para pessoas eu consigo montar árvores, ou eu consigo montar relações de parentesco, de forma que eu consigo identificar, por exemplo, através do DNA, uma paternidade, ou se alguém é teu parente ou não é teu parente, com base nas similaridades de DNA, eu também consigo olhar essa relação de similaridade entre os vírus circulantes através das sequências do vírus, certo? Será que todos os vírus são descendentes de um elemento só, muito recente? Será que eles são muito mais diferentes? Será que os vírus que estão circulando aí são muito proximamente relacionados? Então, esse tipo de coisa eu consigo olhar a partir dos meus dados genéticos. Qual é a forma desses dados genéticos? Então, os dados genéticos que a gente puxa saem do site do NCBI, que é um outro desses bancos enormes de dados. Nesse caso, são dados de sequências, de quase tudo que tu puder imaginar, mas eles têm uma parte designada para a gripe. E o que a gente fez foi baixar todas as sequências completas do gene do H. Eu falei do H e do N, né? Então, do gene do H, todas as sequências completas que tinha do gene do H até a data que a gente estava olhando. Então, tudo que tinha no banco, certo? A gente baixou tudo que tinha no banco, embora eu não vou falar sobre as sequências de 1980, porque aí tem uma, duas, não consigo fazer muita estatística nisso, vou começar a olhar a partir de 1990 os dados. Mas
Mas o que eu tenho, então, se eu for olhar toda a informação genética e como é que essas sequências param no banco, todo mundo que faz uma pesquisa, que sequencia vírus, vai lá, publica, faz o seu interesse com os vírus que sequenciou e uma vez feito isso, vai para o banco. Às vezes antes, às vezes depois, enfim. Então é um desses esforços colaborativos. E como vocês veem, a gente juntou 50 mil sequências para estudar nesse exemplo aqui, certo? As 50 mil sequências estão divididas nos 4 tipos de vírus que a gente olhou, de gripe que a gente olhou, então H1, H3 e a HT Vitória. Eu tenho bastante mais dados para H1 e H3 e bem menos coisa para gripe B, então tem menos informação da gripe B. Eles estão divididos de forma desigual no tempo, porque afinal de contas eu tenho muito menos sequências genéticas da gripe de 1990 do que eu tenho sequências genéticas da gripe desse ano, simplesmente por uma questão de tecnologia, de pessoas pesquisando isso. E eles estão distribuídos também de forma desigual geograficamente. Isso é uma questão de centros de pesquisa interessados em trabalhar com isso. Então, eu tenho muito mais dados da América do Norte, da Ásia. Na Europa eu tenho bastante coisa para H1, mas pouca coisa para H3. Eu não sei explicar muito bem porquê, mas enfim. E fora desses lugares eu tenho, né, fora dessas regiões, África, América do Sul, Oceania, eu tenho quantidades consideravelmente menores de vírus, certo? De observações, enfim. Se bem que a Oceania até... A Oceania tem bastante H3, né? Mas enfim, tem essa distribuição desigual. Isso é problemático? Bom, depende do que tu vai fazer, mas é importante tu reconhecer que tem esse tipo de diferença. O que eu faço? Eu baixo um monte de dados genéticos, o que eu vou fazer com esses dados genéticos após essa primeira etapa? Bom, eu quero usar esses dados genéticos para fazer relações entre os vírus, certo? Eu quero saber se o vírus de uma sequência é parecido com o vírus da outra sequência ou não. Para isso eu preciso de um critério de comparação. Como que eu posso comparar uma sequência com a outra? Bom, a primeira coisa que eu faço para comparar sequências é uma etapa que a gente chama de pré-processamento, que é o alinhamento. Então eu preciso descobrir se esse A que está na sequência 1, ele é equivalente ao A que está na sequência 2. Eu preciso descobrir essas equivalências, porque aí eu consigo fazer comparações. Eu consigo ver, por exemplo, que nessa posição, esse e esse são mais parecidos, porque todos eles são T, e esses aqui são diferentes. Eu consigo calcular distâncias aqui. Eu consigo pensar em modelos que falem sobre as probabilidades de eu observar mutações com base nesses dados. Então, bom, para isso eu preciso desse alinhamento. O alinhamento também dá conta de uma outra coisa, porque o DNA ele sofre alguns tipos de mutações, ou o RNA, enfim. As mutações de substituição, que só troca uma das letrinhas, mas tem as deleções também. Então tem situações em que eu tenho uma sequência e de repente uma base desaparece. Se aquela base desapareceu, a sequência junta, eu deletei uma das bases que estava ali no meio do lugar, e ao deletar uma dessas bases, bom, agora eu perdi a equivalência. Por isso que eu preciso fazer esse alinhamento, porque não é só descobrir se eu encaixo aqui, aqui ou aqui, mas será que eu tenho que abrir um buraco no meio da minha sequência para conseguir fazer o encaixe? Essa etapa do alinhamento é uma coisa bastante padrão em biologia molecular, já é trabalhada há bastante tempo. Tem uns algoritmos bem interessantes que fazem isso. Mas isso é uma etapa de pré-processamento que foi feita, então. Ela normalmente funciona, é algo relativamente tranquilo de fazer com 10 sequências, com 6 sequências, com 50 mil sequências, um pouquinho mais complicado. Mas, enfim, tem alguns programas que fazem para esse conjunto de dados. A gente não alinhou as 50 mil, porque elas são de tipos diferentes, a gente alinhou todas as Yamagata, não, na verdade a gente alinhou todas as B, depois todas as H1 e todas as H3 separadas, porque senão os alinhamentos não funcionariam muito bem. Mas ainda assim são grupos muito grandes. Foi isso que a Rafa fez no TCC dela, entre outras coisas. Tá. Bom, aí, uma vez que eu tenho isso, o que eu quero fazer com esses dados? Bom, uma das coisas que eu quero fazer com esses dados é verificar qual é a diversidade genética do vírus. Por que eu estou querendo estudar a diversidade genética do vírus? Bom, existe uma ideia de que, uma hipótese de que, se a diversidade do vírus é muito grande, nesse caso, eu tenho um pool de variantes maior e isso pode preceder um ano que é ruim.
Afinal de contas, alguma dessas variantes diferentes, dessa diversidade grande que eu tô observando, pode ter um impacto sobre essa incidência que vem logo em seguida. Então, a ideia de utilizar a informação genética para fazer essa previsão com base na ideia de diversidade. E aí eu preciso pensar em formas de caracterizar a diversidade do vírus. A primeira forma, que foi a forma mais simples que a gente olhou para caracterizar essa diversidade, foi olhar para a distância média entre uma população de vírus. Então, eu tenho duas sequências, eu tenho uma sequência e, sei lá, eu tenho uma população de 20 indivíduos, certo? Naquele mês, naquela localidade, naquele mês. Eu estou interessada em calcular a diversidade dessa minha população. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou medir as distâncias entre todas essas bases, e eu tenho várias distâncias genéticas para trabalhar com isso. E aí o que a gente definiu como diversidade foi a distância média entre todos os pares. Distância média entre os pares. Isso foi uma definição de diversidade, tem várias outras para olhar. O que eu estou apresentando aqui, deixa eu vir aqui que acho que é melhor de fazer. O que eu estou apresentando aqui é um desses gráficos. Que fio levou? Fechou? Dá um refresh. Então, o que eu estou apresentando aqui são esses gráficos de diversidade, a evolução da diversidade genética do vírus com o tempo, para a gente ir vendo o que vai acontecendo, para a gente ir observando o que vai acontecendo. Então, isso aqui é um aplicativozinho Shine, que é legal porque facilita de fazer comparações, olhar as várias situações, etc., que foi montado. E eu vou mostrar só algumas comparações. Então, isso aqui é o gráfico das diversidades. E eu vou olhar só algumas das comparações. Vou olhar os dados só de 2009 para cá, no ano passado. O que eu consigo observar? Primeiro, eu tenho alguns picos muito importantes de diversidade de H1. Parece que todas as diversidades estão aqui embaixo, né? Eu tenho alguns picos muito importantes de diversidade de H1. Se eu tirar as gripes B, eu consigo ver o quê? Que o H3, ele até tem um ou outro pico de diversidade, mas os valores variam muito menos. E no H1 eu tenho alguns picos, ó. Isso aqui não me interessa, porque foi calculado com base em 3 sequências. Não estou acreditando muito nessa diversidade de 3 sequências. Então, vamos olhar para os dados mais confiáveis aqui. Então, agora sim, agora tem 400 sequências, já dá para acreditar um pouco mais nessas diversidades. Então, olha só, esse aqui é o pico de diversidade de H1N1 em 2009. 2009 foi quando surgiu a nova linhagem o vírus pandêmico, que é uma variante bem diferente. Por que a diversidade é grande? Porque durante esse período eu tinha circulando o H1 anterior e o H1 novo, que é muito diferente. Então, como eu tinha essa diferença grande, eu tenho um momento de diversidade muito alta observado aqui, certo? Então, eu tenho a invasão do novo tipo de H1, da nova linhagem. Bom, o que mais eu consigo observar em relação a isso? Sumiu de novo, apareceu uma carta. Tem menos de 18 sequências, por isso que surgiu, deve ter umas 15. Mas eu tenho um outro pico importante aqui, em 2015 aproximadamente. Ah não, esse aqui é o isso. Eu tenho um pico importante aqui em 2015. Se vocês voltarem naqueles gráficos lá, esses são 2 anos que precedem os picos brasileiros. São 2 anos que eu estou observando esses picos aqui e precedem os picos brasileiros de número de casos. Então, pelo menos uma inspeção visual tem uma relação. A gente ainda não conseguiu ligar essas coisas no modelo, mas pelo menos numa inspeção visual a gente consegue identificar que tem uma relação entre essas variáveis. Então, eu acho que é muito interessante observar isso aqui. Tem algumas outras coisas interessantes que a gente consegue ver aqui, por exemplo, comparando com o continente. Embora eu tenha dados geográficos de muitos lugares, se eu quisesse usar os dados da América do Sul, da diversidade na América do Sul, para fazer qualquer coisa com o Brasil não seria possível, né? Não tem quase nada de dado da América do Sul. Agora, se
Se eu comparar os dados globais, com a diversidade global com os dados da América do Norte, eu vejo que os dados da América do Norte, na realidade, eles dominam essa medida de diversidade. Eu tenho alguns picos aqui, que tem uma discrepância, mas, grosso modo, eu usar a diversidade da América do Norte ou usar a diversidade global, existe uma equivalência entre essas duas estatísticas. Então, são algumas coisas que a gente consegue observar. Se vocês quiserem depois brincar com isso aqui, tem um monte de outras coisinhas que dá pra ver, mas vai ter. Não vou tirar muito tempo para fazer isso. O que foi feito, então, só para fazer uma propaganda? A Aline começou a olhar relações entre isso, certo? Ela olhou o que estava acontecendo com vários modelos, vocês devem ter visto hoje, então eu não vou entrar em muito detalhe. Mas o que eu achei interessante foi isso, que ela conseguiu achar uma relação significativa entre os dados genéticos, de diversidade genética, e o número de casos em H1 no Brasil. Os dados de diversidade genética considerando todos os continentes juntos, e os dados de diversidade genética na Ásia, que tem uma repercussão bem interessante. E eu acho que isso é um passo interessante nessa observação. O que é curioso é que a gente conseguiram achar isso para H1, para H3, mas não para H1. E a gente está vendo aquelas coincidências bem interessantes no H1. Então, isso é uma coisa que a gente ainda precisa refinar, porque, dadas as coincidências existentes, né, deveria se observar alguma coisa. Bom, falando em caracterização de diversidade genética, eu posso falar em outras formas de medir diversidade genética. E uma forma que é interessante de medir diversidade genética é através do mapa genético da gripe. Qual é a ideia? A ideia é que eu vou calcular a distância entre todos os meus vírus da gripe e vou simplesmente usar um escalonamento multidimensional para plotar essa relação de distâncias num mapa bidimensional, de forma que eu consigo ver quais vírus são mais parecidos, quais são mais distantes, em termos genéticos. Então, isso é uma outra forma que eu tenho para olhar essa caracterização. Isso aqui eu consigo mexer no aplicativo também, mas eu acho que não vou gastar tempo com isso agora. Se vocês quiserem depois brincar com o aplicativo, dá para brincar com os vírus e dá para olhar o que acontece em H1, H3, então, em todos os elementos. Esse aqui é o mapa do H3. O que a gente observa? Então, aqui tem tempo, ó. Essas aqui são as sequências de 80, 90 e 1990, acho que é a primeira data. E aqui em cima estão as sequências de 2012, 18, que é os últimos dados daqui. O que a gente observa? Que tem uma evolução temporal acontecendo aqui. O vírus está cada vez ficando mais diferente, se afastando mais e mais dele mesmo. Nesse mapa aqui está ruim de ver, mas eu tenho uns agrupamentos aqui, são 18 mil sequências que estão plotadas aqui com uma transparência bem alta. Então eu tenho uns agrupamentos aqui, que dá uma ideia de um conjunto de vírus que nessa direção principal, nesse componente de variância, vamos chamar assim, eu tenho a evolução que é relevante, porque a evolução ao longo do tempo está acontecendo aqui, e a evolução que acontece nessa outra direção, nesse outro componente de variância, é menos relevante para o processo longo prazo do vírus, então para onde que o vírus vai ano que vem. Então essa relação é uma coisa interessante. O que eu consigo usar isso aqui? Bom, uma das coisas que eu posso fazer é calcular variância, calcular a diversidade com base na variância dos vírus de um ano nesse mapa. Isso é uma outra forma de eu quantificar a diversidade em relação às principais direções de variabilidade, certo? Que é uma medida de diversidade interessante. Uma outra coisa que eu posso usar esse tipo de mapa é para tentar descobrir para onde que o vírus está indo. Por que eu quero descobrir para onde que o vírus está indo? De novo, eu quero descobrir onde é que vai estar a minha vacina do ano que vem. Então, eu quero identificar qual é a direção que vai para o ano que vem, qual é o vírus que representa melhor a direção que vai acontecer ano que vem. Enfim, como a gente já começou tarde, eu não vou seguir isso aqui. Certo? Então, então dá para medir outras formas de calcular as diversidades. E uma das outras formas que eu posso calcular essas diversidades também é a diversidade filogenética, certo? Então, vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão filogenética, porque eu acho que ela é bem interessante. Certo? Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, eu tenho um conjunto de sequências, e através do meu conjunto de sequências, eu quero descobrir qual é a relação entre os indivíduos de onde essas sequências saíram. Se a gente substituísse meus indivíduos e em vez de ser vírus, eles fossem, sei lá,
gato, cachorro e, sei lá, ser humano, eu poderia tentar descobrir, por exemplo, será que o gato é mais próximo do cachorro ou o gato é mais próximo do ser humano? E eu posso usar um diagrama desses, que é uma árvore, para representar essa relação. Essa árvore é a árvore filogenética. Qual é a ideia? A ideia é que isso aqui é uma representação temporal do que acontece. Então, algum momento lá no passado, eu tinha o meu ancestral comum do gato, do cachorro e do ser humano. Em algum momento ele deixou descendentes, e esses descendentes, então, um veio para esse lado, que deu origem a essas linhagens que estão aqui, e o outro veio para esse lado, que deu origem para essas linhagens que estão aqui. Então, essa árvore, ela é uma reconstrução do processo histórico. Certo? Essa aqui é a ideia, ela é uma reconstrução do processo histórico. Como que eu construo essa árvore? Bom, eu preciso estimar ela a partir dos meus dados. Como que eu faço essa estimação da árvore? Bom, então, o que eu faço? Vou pegar uma posição do meu alinhamento que está lá, uma daquelas posições, uma das posições do meu alinhamento. Vamos dizer que naquela posição a primeira sequência tinha um T, a segunda tinha um C, depois A, C e C. Vamos dizer que essa é a relação. Qual é a ideia? Eu gostaria de construir uma árvore que melhor representa, ou que dá uma melhor probabilidade, verossimilhança, certo? Para essa distribuição que está aqui. Então, o que eu quero fazer? Eu quero construir uma função de verossimilhança que descreve a evolução dessas bases aqui nessa estrutura de árvore que está aqui. Como que se constrói essa verossimilhança? Bom, primeira coisa que a gente pensa, a gente precisa de um modelo que me diz qual é a probabilidade de que, sei lá, se 500 mil anos atrás no meu ancestral eu tinha um C, qual é a probabilidade de que hoje eu tenha um C naquela mesma posição? Ou qual é a probabilidade de que aquela mesma posição mudou para T? O que a gente usa? A gente usa cadeias de Markov para fazer isso. Então, nesse caso, uma cadeia de Markov a tempo contínuo, ali minha matriz de transição, o modelo mais simples possível, que diz que todas as bases mutam para todas as bases com a mesma probabilidade. Com base nisso, eu consigo calcular as minhas probabilidades de observar uma mutação num tempo T fixo, porque eu tenho minha matriz infinitesimal lá, então eu tenho uma matriz de transição aqui. E com base nisso, eu consigo calcular a verossimilhança da árvore. Por quê? A verossimilhança da árvore é a probabilidade de, nessa árvore aqui, eu observar essas sequências. Bom, o que eu tenho? Eu tenho uma sequência, se eu conhecesse quais eram as sequências no 0, 6, 8 e 7, 0, 6, 8 e 7, se eu conhecesse as bases, vamos dizer que eu sei que todo mundo aí é A, todos esses aí de cima são A. Então eu teria que calcular a probabilidade de 0 para 8 não mudar, então continuar um A num tempo T8, e depois de 8 para 5 mudar de A para C, depois de 8 para 4 mudar também de A para C de forma independente, porque são duas linhagens separadas, depois de 0 para 6 não mudar, continuar o A, de 6 para 7, num tempo T7, não mudar, e assim vai. Então, eu consigo multiplicar essas probabilidades e assim calcular a probabilidade da árvore. Isso funciona muito bem se eu conheço as bases nas posições ancestrais. Na prática, eu não conheço, não consigo pegar qual é o ancestral comum, não sei qual é a sequência dele, não tenho esses dados. O que eu faço? Bom, eu vou integrar sobre todos os valores desconhecidos. Então, a minha verossimilhança, na realidade, como é discreto, ela vai ser um somatório de todas as possíveis bases em x0, x1, x6, x7, x8, os caras que eu não conheço na minha árvore. Então eu consigo assim calcular uma função de verossimilhança, certo? Ela tem um problema combinatório meio grande por causa desses somatórios aqui que aparecem, mas isso se resolve com um algoritmo, enfim, um algoritmo interessante de como trabalhar isso na árvore, não estou trazendo o algoritmo. Mas com base nisso eu consigo fazer estimação de máxima verossimilhança para construir a árvore, eu consigo construir a minha árvore. O que acontece com essas árvores? Então, agora falando de vírus diferentes, se eu pegar vírus diferentes e for construir árvore para esses vírus diferentes, o que eu consigo observar? Dependendo do vírus, eu tenho estrutura de árvores diferentes, certo? Então, nesse eixo aqui eu tenho tempo. O que eu observo? Aqui é o ancestral comum de todo mundo, aqui é a primeira sequência que eu mostrei, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, etc. Certo? Então, as sequências que eu mostrei. Dependendo do tipo de vírus que eu estou olhando, eu tenho formatos de árvore radicalmente diferentes. Olha esse aqui, ó, o H1, o HIV1,
Vocês veem que eu tenho essa diversificação toda acontecendo aqui no início, e depois eu tenho esses longos processos de evolução até observar o meu vírus aqui. Eu tenho esse tipo de estrutura. Olha como a árvore da gripe é completamente diferente. Todos os vírus que eu estou observando, eles são mais ou menos recentes, eu não tenho esses traços muito longos, sem ramificação aqui, certo? Então eu tenho essa estrutura diferente, e essa estrutura, ela carrega uma informação sobre o vírus da gripe. Qual é a informação que ela carrega? Ela carrega a informação de que o vírus, ele está constantemente mudando, e que tem uma linhagem principal, uma direção principal onde essas mutações têm sucesso. Então, se esse cara aqui deixou descendentes, esses descendentes aqui não sobraram para contar a história, porque eu não conseguia mostrar eles de novo nesse tempo posterior aqui. Então, na realidade, a qualquer momento do tempo que eu olho essa árvore, normalmente, os meus vírus observados, eles vão ter um ancestral comum 2, 3 anos no passado, e não muito tempo no passado. Então, é um processo de evolução direcional, praticamente. Tem uma direção que a evolução da gripe tem sucesso, pelo menos essa gripe H3, e nas outras direções, enfim, não se mantém, as linhagens não se mantêm por muito tempo. Então, é uma coisa bastante interessante essa relação aí. Eu acho que... Deixa eu só... Tu vê, começou tarde, tá? Quê? Não, vamos terminar nesse horário, né? Então, só vou fazer uma propaganda aqui, e aí a parte mais dos modelos e das fórmulas vou ficar devendo, que são os slides que se seguem. Qual é a ideia de filodinâmica? A ideia de filodinâmica, que é uma área que trabalha justo com a integração dessas informações diferentes, informação genética, depois ela integra informação geográfica, ela vai integrar a informação antigênica, que eu nem cheguei a falar o que é direito ainda, ela vai integrar as informações das curvas epidemiológicas, então do número de casos. Qual é a ideia? A ideia é que eu monte modelos que conseguem integrar todos esses tipos de informação diferentes para fazer inferência em coisas que sozinha, que isoladamente eu não conseguiria. E essa é uma área muito boa para a gente trabalhar com estatística, porque esses modelos, a gente vai fazer inferência, então é uma área que a estatística tem bastante a contribuir. Um exemplo disso, que eu acho que é um exemplo bem interessante, foi um estudo que foi feito logo que surgiu o H1N1, essa primeira gripe, a gripe suína, né? O que eles fizeram? Eles coletaram as amostras que tinham 6 meses depois que surgiu a epidemia, mais ou menos. Eles coletaram todas as amostras que já tinham sido obtidas e eles tentaram descobrir qual foi o processo de dispersão geográfica do vírus. Então, como que foi feita a dispersão geográfica do vírus? Então, qual é a ideia? A ideia é que, bom, será que eu observei todos os pontos ali, ó? Começou no México. Vamos dizer que eu tenho uma amostra em Los Angeles e outra nos Estados Unidos. Será que aquela amostra do México, ela foi para Los Angeles e uma outra variante que estava circulando no México foi para os Estados Unidos? Ou será que a amostra do México, que foi a primeira, foi para Los Angeles e de Los Angeles ela espalhou para os Estados Unidos? E se eu expando isso, esse tipo de pergunta para uma distribuição, para uma questão global muito maior, eu consigo identificar quais são os centros de dispersão, quais são as regiões que tem muito mais, que recebem mais vírus ou que emitem mais vírus, certo? E o que eu tenho, e o que eles fizeram realmente foi fazer uma reconstrução de um grafo que me diz quais são as principais conexões entre os lugares amostrados. Então, quais são os lugares que são ligados epidemiologicamente, quais são os lugares que não são ligados epidemiologicamente. E uma reconstrução temporal também, usando a estrutura dessa árvore, sobrepondo ela, tentando reconstruir, bom, esse ancestral comum, onde é que ele estava, aquele ancestral comum, onde é que ele estava, eles conseguiram fazer essa reconstrução aqui. Isso aqui é um modelo de filogenia bayesiana. Vou só botar o vídeo, porque esse vídeo é legal. Tá? E aí essa aqui é a reconstrução começando no México e como que o vírus está espalhando. Então, uma conclusão de que realmente foi do México para essa dispersão inicial realmente saiu do México para muitos lugares e não encontrou vários outros. Acho que é um videozinho interessante. Só para fechar com uma mensagem legal. Fechar o vídeo. Fechou? Não tem mais nada. Só para fechar. Uma mensagem interessante.
esse tipo de reconstrução, esse tipo de ideia do tronco da filogenia, o tronco, isso aqui é uma outra representação daquela mesma árvore da gripe que a gente tinha visto antes. Esse cara aqui a gente chama de tronco, que é o cara que é o ancestral comum de todo mundo no futuro. Em algum momento do futuro, esse cara é o ancestral comum de todo mundo. Essa é a ideia. Essa aqui é a evolução principal que está acontecendo na gripe. Se eu consigo identificar quem é que está mais perto disso aqui, ou quem é que tem mais chance de se tornar isso aqui, eu resolvi o meu problema. Eu estou identificando para onde que a gripe vai ir, pelo menos mantendo esse tipo de relação. Então, o que eles construíram? Num modelo parecido com esse, só que para gripe sazonal, eles perceberam o seguinte, que a reconstrução geográfica de onde fica o tronco da filogenia está sempre azulzinho ou rosinha, correspondente ao Sudeste Asiático. Então, que o Sudeste Asiático realmente é uma região muito central para a evolução de novas variantes do vírus da gripe, certo? Eu queria ter entrado, eu botei propaganda demais, eu queria ter entrado um pouco mais nos modelos mesmo, então fica aí para quem quiser conhecer eles, eu mostro depois, de várias formas que a gente faz isso, mas acho que hoje nós vamos ficar com a propaganda.